Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. 1, 2, 3 e... Tá. Mário Flávio, quem ganhou o debate? Daquelas duas joinhas. Não tem uma resenha. Duas joinhas. Pelo amor de Deus. Renato, eu acabei de postar no blog, né? Um texto de opinião. O debate, ele foi... Patrocínio Pinóquios. Olha, a palavra mentiroso e mentira, eu acho que essa daí nunca apareceu tanto no debate, que era o tempo todo os dois chamando o outro de mentiroso. Agora, o debate que teve no formato... Qual é? De Gepeto, né? Patrocínio Gepeto. O que a gente viu ontem foi um debate que trouxe um formato diferente, né? Trouxe o formato daquele debate dos Estados Unidos, que os candidatos, eles não tem mais esse negócio de réplica e tréplica, porque também ninguém aguentava mais isso. Ficou a expectativa que eles iam se pegar no mau sentido, né? Quase eles se pegavam no bom sentido. No mau sentido, não tem aqueles vídeos que os cachorros ficam latindo pro outro, aí tira a grade e eles não fazem nada? Pronto, foi nesse estilo. Aí a gente viu um debate que ele foi muito agressivo em alguns temas e ameno em outros, né? Por exemplo, eu não gostei da participação do bloco dos jornalistas. Eu acho que as perguntas eram muito grandes. E, agora tudo lidinha, viu? Tava. Que é tenso lido também, né? Porque nenhum dos dois gostam de jornalistas, né? Aí o pessoal fica tenso para não ser destratado, né? Quando faz a pergunta que não gosta. No outro debate teve um estresse lá de Bolsonaro com a Vera, dessa vez não teve. As perguntas lidas, perguntas muito grandes. Né? Que eles não levaram nem em consideração. Falava 2 minutinhos sobre elas e depois falava sobre outra coisa. Porque foi um debate que só falou do, como a gente diz no popular, no pra trás-mente, né? Só do passado. Foi um debate que, o pra frente-mente, como a gente fala no popular, ninguém teve pra frente-mente não teve, pra frente-mente. Foi uma proposta, foi um debate sem propostas, a verdade é essa, e com muitas acusações. No começo do debate. O Lula tá fazendo, né? Ou deixou de fazer? Isso. No começo do debate, Lula foi um pouquinho melhor, porque ele pegou um tema que Bolsonaro tem certa dificuldade, que é a Covid, e também a questão das universidades. Só que a impressão que passa é que com o decorrer do debate, né, o Lula ele vai cansando. Não sei se é a idade, também a campanha que vai já ficando no limite ali. Então ele vai cansando. E do meio para o fim, o Bolsonaro foi muito melhor do que o Lula. Inclusive, no tema corrupção, o Lula fica meio que incomodado demais, né? Ele não consegue... ele é desconfortável, né? Primeiro ele disse que ele ficava dizendo se teve corrupção. Não, se teve não. Aí Bolsonaro disse, você está dizendo que não teve? Ele disse, não, se teve, as pessoas disseram que teve. E aí ele deu uma disparada no tempo dele e deixou que o Bolsonaro com 6 minutos para falar o que ele queria ali no final. 5 minutos e 30 ele fez uma live na TV aberta. E aí depois ele fica aqui, Lula, para olhar para você, botar a mão no ombro de Lula. Lula indo para cima da cama, eu tava com pena do cinegrafista, porque ele foi indo. Tinha que botar aqui um xizinho no chão, você só pode vir até aqui, por favor, né? Então eu diria o seguinte, se fosse aquele jogo, já que daqui a pouco tem um pronto torcedor com o Eri Santos, se fosse aquele jogo que tem o mata-mata, nos primeiros 90 minutos, Lula foi melhor. No segundo jogo, Bolsonaro foi melhor. Então dá para dizer que o debate foi empatado. Agora, Lula rouco, Bolsonaro com aquela dicção maravilhosa dele. Fez certo ouvinte. Que foi fazer sexo. Que foi transar. Até um fetiche da gota. Você transar vendo um debate de Lula e Bolsonaro. Meu Jesus. Então, Renato, eu diria o seguinte, que porque o debate, e ontem aquelas questões das redes sociais, né, que a própria emissora estava monitorando, né, mostrou isso mesmo, que no começo Lula foi melhor na opinião dos internautas, né, depois Bolsonaro foi melhor. Agora o que fica... E o povo foi pro Google quando Bolsonaro mandou dar um Google. Dá um Google aí. Deu um Google aí, como foi que o deu um Google aí, deu o que você quiser. Foi maravilhoso. Você enfiou o dinheiro no ralo, aí o povo enfiou aonde? E ficava aquelas resenhas, né? É porque o debate ele acabou... Quem esperava um ringue, porque as pessoas elas não se toleram mais. Porque eles se tornaram 2 personagens. As pessoas que não se toleram mais, elas viram ontem, em alguns momentos, uma aula de civilidade dos 2 candidatos. Eles debateram,
criticaram um ao outro, mas em momentos eles riram, em alguns momentos eles tocaram no outro, em alguns momentos eles chamavam o outro de mentiroso, o outro começava a rir, né? Foi o tempo todo assim esse debate. Então é uma prova de que dá para as pessoas conviverem, mesmo votando em Lula e Bolsonaro, né? Que as pessoas, eu botei a gente viu um clima ameno, relativamente eu botei uma fotinha aqui no grupo outro de mentiroso, futebol. que isso não é legal de dizer com o outro, né? Você é mentiroso. Isso não é bacana. Isso não existe numa conversa entre amigos, né? Todos são mentirosos ali, segundo eles dois. A gente viu um clima relativamente amistoso, a gente viu um desafeto que foi de Sérgio Moro ao lado de Bolsonaro. E vocês aí brigando, se matando, brigando com pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, sem falar com ninguém. E todo mundo lá se amando. Agora, eu acho, Renata, que o Bolsonaro ele foi bem mais preparado para esse debate do que outros. Em nenhum momento ele se exaltou, porque uma das características do Bolsonaro é justamente perder a cabeça e sair dizendo coisa pra todo mundo. E ele estava muito tranquilo. Mais ameno, né? O Carlos Bolsonaro, que é o filho dele, que o pessoal chama de Carlos, estava lá ao lado dele, levaram o Moro de forma estratégica para tentar constranger o Lula, isso também não aconteceu. Mas a informação que a gente viu no pós-debate é que essa ida já tinha sido avisada. Já tinha avisada com um dia de antecedência, né? Talvez se fosse na hora, né? Na hora tivesse uma surpresa, quando ele visse o Moro lá, mas o fato é que ele levou para constranger mesmo, falar de corrupção. Desmoralizado em relação a esse processo aí. Então a gente viu, né, ontem um Bolsonaro muito mais preparado, na minha opinião, do que o Lula nesse contexto. Ele se preparou para o debate. Quando foi para Vera Magalhães, ele disse: é um prazer revê-la, Vera, aqui, boa noite e tal, porque da outra vez ele distratou ela. Acabou se saindo bem naquela história da declaração dele lá na Venezuela. Ele, quando o Lula tocou no assunto, ele disse: olha, inclusive aqui eu tenho uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele ainda subiu o tom para ironizar, que mandou o PT retirar uma associação de Bolsonaro à pedofilia, e ele leu a decisão todinha lá. Então acho que do meio para o fim, porque a impressão que passa é que o ex-presidente Lula cansa. Não sei se é a idade, não sei se está saco cheio já, porque uma coisa que me chamou a atenção foi na noite da eleição do primeiro turno. Lula lá na coletiva dele, ele solta a seguinte frase: rapaz, eu achei que eu ia ganhar hoje, ia passar 3 dias com Janja aí, viajando. Só fala em Janja, né? Eles não esperavam, Renata, que a eleição fosse pro segundo turno. Sério? Porque as pesquisas mostravam que Bolsonaro perdia no primeiro turno para Lula diretamente. Pelo amor de Deus. Então, pela fala de Lula, ele tomou uma surpresa. Ia ser tão fácil assim. E as pesquisas que foram divulgadas aí, que são muito contestadas, né, por tempo todo, do meio da semana para cá, elas mostram que a diferença vem se apertando nesse segundo turno. E pode ser aquela eleição de um ponto para lá, um ponto para cá. Então, ontem eu estava conversando até com o Hernani, que é um colega nosso. Hernani disse: Mário, Lula só precisa de 1 milhão de votos para ganhar a eleição. Disse: que conta doida é essa que tu tá fazendo? Não, igual aquele Lula, não, que nem votaram. Lula tem 48% dos votos. Só faltam 2 votos para ele ganhar. Mas é justamente isso. Aí eu fui explicar ele, disse: olha, aí tinha até um amigo da gente que estava do lado que não foi votar no primeiro turno. Disse: você foi votar? Ele disse: não. Você vai no segundo turno? Eu acho que eu vou. Eu disse: então pronto. Esse pessoal que não foi votar, pode todo mundo votar agora no segundo turno. Então a conta não é, só falta 1% ou falta 1 milhão para eu ganhar, né? Então ainda tem a questão de virar voto, que pode ir um para o outro, que é muito difícil, mas com os apoios que vem de um ou outro, pode mudar a eleição. Então a conta não é essa. Até Josimar, que é professor de contabilidade, mas Lula só precisa de 2% para ganhar. Josimar, pelo amor de Deus, que conta maluca é essa que tá fazendo? Então assim, não é isso. Os votos totais, 30 milhões de brasileiros não votaram no primeiro turno. Então se esse pessoal resolver ir votar, a situação muda completamente, né? Então é outra eleição, segundo turno, não tem mais Simone Tebet, não tem mais Ciro, não tem mais aquele padre, enfim, é outra situação. São os dois ali, é um projeto contra o outro. Então tudo pode acontecer. Projetos distintos, bem distintos. Justamente. Então a conta não é essa, só precisa de 1% dos votos para ganhar a eleição. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo existem 150 milhões de votos, vamos saber como é que vai ser a abstenção. Outra coisa, não tem mais deputado que vai levar eleitor para votar, porque os que perderam a eleição já estão aí manifestados, né, porque perderam. Os que ganharam estão com aquela contenção de despesa, de segurar agora, porque a eleição é outra. Então vai ser mais aquela eleição do próprio eleitor, ele ir votar porque ele quer votar em A ou B, né? A eleição de governador aqui, ela não empolga, a gente não percebe o assunto, quase ninguém fala em Raquel e Marília, é só Lula e Bolsonaro. Então assim, e ainda tem isso, que isso acaba sendo ruim
para a própria Marília, que é a candidata que está tentando nacionalizar a eleição aqui em Pernambuco. Né, Raquel... E Raquel está fazendo de conta que não existe eleição presidencial. Mas ela teve que gravar um vídeo porque ela apareceu ao lado do deputado Teobaldo, né, Ricardo Teobaldo, que é presidente do Podemos, que o partido declara apoio a ela, o partido Podemos, e no vídeo de Ricardo Teobaldo diz Raquel e Lula, e Raquel acabou balançando a cabeça e concordando. Isso gerou um desgaste muito grande para Raquel junto ao eleitor de Bolsonaro. Inclusive criaram uma hashtag Luquel. Isso. E aí o que aconteceu? Raquel teve que gravar outro vídeo dizendo, olha, eu não vou entrar na eleição presidencial, não voto em um nem outro, porque o eleitor de Bolsonaro já estava dizendo, olha, eu não vou votar para Bolsonaro e nulo na eleição para governador. E Raquel, para ganhar essa eleição, ela precisa do voto bolsonarista, que não vai para Raquel, que não vai para Marília. Mas ela está de olho nesse eleitorado. Mas qualquer fala, qualquer coisa que seja colocada para um lado ou para o outro pode pesar nessa questão. Interessa daquela história, né? Você, o candidato, ele pode dizer que não vai votar nenhum e o outro, mas o teu pai, a tua mãe, teu irmão tem que se posicionar politicamente, senão ele vota naquele que você não concorda. E um vídeo curioso é que teve ontem um evento de Raquel aqui numa casa de shows aqui em Caruaru. E tem um vídeo curioso que até o nosso colega Edvaldo Magalhães publicou no Instagram do blog dele, que tem dois corredores, um corredor dos eleitores de Raquel que votam em Lula e um corredor dos eleitores de Raquel que votam em Bolsonaro. E um dizendo que corre com o outro. Os dois com 45 no peito e um dizendo que corre com o outro. Eu achei super engraçado. Um 45-22 e outro 45-13. Raquel conseguiu uma coisa que dificilmente se consegue, é furar a bolha do outro. Ela conseguiu furar a bolha do bolsonarista, ela conseguiu furar a bolha do lulista. Claro que a maioria do lulista vai votar em Marília, mas ela vai ter muito eleitor de Lula votando nela. E isso pode ser diferencial. Marília tenta o tempo todo nacionalizar a eleição com esse discurso. Para Danilo Cabral, funcionou em parte. Danilo saiu de 6% para 18% no final da eleição. Então ele teve muito voto ainda, na minha opinião. Só que Raquel, ela consegue furar essa bolha, mesmo com não declarando voto em Bolsonaro nem em Lula, ela está conseguindo conduzir bem essa história aí. Agora, aqui e ali, vai ter que gravar um vídeo e dizer, olha, não é isso. Para lembrar, né? Para lembrar, porque a reclamação foi generalizada aí com o eleitor de Bolsonaro, em cima da fala de Ricardo Teobaldo. Uma história que você colocou agora há pouco no blog, né, que mensagens estão chegando no WhatsApp, né, de caruaruenses, com algumas críticas a Raquel, são os remetentes não se sabe, né, alguns DDDs aí do Ceará e outras cidades e outros estados. Isso acontece, né? Não devia acontecer, né? É proibido. Agora, um colega nosso aqui de redação recebeu um torpedo hoje de manhã, né, de uma mensagem com matérias falando mal de Raquel. Isso é proibido por lei, né? O jurídico de Raquel está tendo trabalho. Está tendo trabalho muito, né? A campanha de Marília vai negar que foi ela quem fez, né? Mas o fato é que é alguém que quer votar em Marília que está fazendo isso, né? E está tentando queimar Raquel. Ou há quem diga que às vezes isso acontece do próprio grupo para dizer que é outro grupo, né? Também. Tem isso também. Olha, a política... eu vou dizer uma coisa tudo, aqui, inclusive nada. Eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente não vai gostar. Opiniões impopulares do Mário Flávio. Toda campanha tem que ter o gabinete do ódio. Quem disser que não tem é mentira. Tem a galerinha falar bem, mas tem aquela que é só para fazer o mal, plantada ali. Só para fazer o mal. Todo mundo tem. Todo grupo tem. Todo grupo tem. Todo grupo tem. Olha, antes da gente ir para o WhatsApp Cidade bem rapidinho, em relação ao debate dos candidatos à presidência ontem, a gente viu, né, muito um chamando o outro de mentiroso. Tem o eleitor cego, né, que acredita veementemente no que o seu candidato do coração, o seu político do coração fala, e tem aqueles que querem tirar a dúvida. Então, dá o Google, faz como o Bolsonaro disse, faz um Google, tá? Que tem sites especializados em jornalismo profissional com as falas de um e de outro, até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é mentira, né, dos tópicos que eles levantaram. Porque um dizia uma coisa, o outro dizia que era mentira. O outro dizia uma coisa, o outro dizia que era mentira. Então, o eleitor consciente, não os apaixonados, os loucos enlouquecidos, tá? O consciente, ele vai querer tirar a dúvida. Então, procura os sites de jornalismo profissional que são assinados
inclusive com DRT, porque se for mentira o jornalista pode ser processado, e vai lá tirar as dúvidas sobre as informações jogadas, né, tanto por Lula quanto por Bolsonaro ontem no debate. Tem uma... Muitas informações truncadas, números, a galera gosta muito de números, às vezes os números lá em cima e não estão lá em cima, tá? Tem um site que quem tem Twitter, quem tem Instagram, a agência Lupa. Bote para seguir lá que ela com certeza, você não fez ainda, ela vai fazer daqui a pouco. Eu acho que já tem, Mário. Já tem. Aí ele vai lá, ele dá uma explicação lá sobre o que foi verdade, o que foi mentira no debate. E ou esclarece mais a fundo, né, Mário? O que foi dito. Os dois ontem deram uma mentiradazinha, cada um. Uma escorregadinha. A dosagemzinha de mentira pra lá, mentira pra cá. Mas também tem muita verdade. WhatsApp Cidade. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, locações e terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo.